Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Vamos então iniciar mais uma aula da UCI Comandos Elétricos. Hoje aqui, pessoal, vou falar um pouco mais aí das ferramentas na área de comandos, né, para fazer principalmente medições e análises, né, as ferramentas manuais aí, as manuais, as automáticas, e falar um pouco mais aí também dos procedimentos de manutenção. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, na última aula, então, né, pessoal, eu falei dos erros comuns, né, nos testes de eletricidade, né, então, principalmente trabalhar com circuito vivo, deixar de usar os procedimentos de bloqueio, que isso aqui vai além de ser um mero erro comum também em teste de eletricidade, também pode custar a vida, né, a gente sabe que é algo extremamente perigoso. Eu sou uma pessoa extremamente muito mais além, eu tenho medo e muito respeito mesmo à questão de eletricidade. Eu sou muito mais, nossa, eu sou um medroso ao extremo mesmo. Eu, como um bom da área mecânica, se fala, mas encara coisa muito mais difícil, muito mais canseira na mecânica, mas eletricidade tem medo? Sim, senhor, tem sim. É meio complicado isso aí. E eletricidade, né, pessoal? A gente sabe que o nosso corpo não é feito para eletricidade, né? Pra você ter uma ideia, só para questão de comparação, por exemplo, a nossa bioeletricidade, né, a nossa eletricidade aqui do corpo, é na ordem aí de microampere, né, ou seja, é bem pequenininha. A gente nossa eletricidade não gera nem miliampere. E dependendo da intensidade do miliampere, já é suficiente, se não para dizer assim, para ser fatal, mas para causar um bom estrago já causa. Ampere, então, nem se fala. E alta tensão também corrente, pessoal, também nem precisa falar, né? Praticamente é instantâneo. É um milagre mesmo para a pessoa sobreviver. Então, falando aí das ferramentas, né, pessoal? Então, quando a gente lida com os comandos elétricos, a gente também tem que ter as ferramentas manuais, seja para fazer ali a montagem, a desmontagem, também as devidas manutenções, né? Bom, e a ferramenta, né, pessoal? Elas, elas têm, geralmente são materiais mais caros, nobres, e nem por isso a gente também tem que deixar de também ter o devido à questão da conservação de armazenamento, né? Não, como diz, ser mais uma ferramenta e ter vamos dizer assim, uma falta de zelo, né? Então, com relação ao armazenamento, também é fazer o armazenamento correto para facilitar o acesso e evitar que elas entrem em colisão ou atrito durante o transporte. Então ela pode perder uma fiação, né, ou perder ali a precisão, né? Então sempre colocar em caixas adequadas para transporte, né? Cintas de ferramentas anexas ao corpo, né? Principalmente a gente estiver lidando ali com o andaime ou trabalho em altura com o rapel, né? E para conservar, né, pessoal, proteger principalmente contra umidade, oxidação, quedas e vibração, aquilo que realmente diminui muito a vida útil, né? De uma ferramenta, seja ela da mais simples à mais complexa, sempre guardar no local adequado. Né? Por exemplo, o mesmo paquímetro, o paquímetro é um instrumento de medida. E ele tem todo, né, o fabricante dá todas as diretrizes de conservação, então não deixar cair, não forçar, né, não forçar as partes ali, lubrificar corretamente, é, usar, assim, de preferência até usar com luva. Em metrologia, né, pessoal, tem aquela enjoeirinha, usar a luva, aquela luvinha igual a luva de hospital mesmo, para não ter problema. Assim, vai pensar, é um enjoo? Bom, pode até ser, mas é até questão, né, pessoal, de você prolongar a vida útil do seu próprio equipamento, né? E, por exemplo, até um micrômetro que dá uma precisão grande, que você vê, ele mede fio de cabelo. Se você, com o calor da mão, você já enviesa toda uma medição, você já enviesa tudo simplesmente pelo calor da mão. O micrômetro dá essa precisão, né? Bom, aí falando das ferramentas elétricas, né, pessoal, a gente tem aí, a gente, por exemplo, vai fazer instalações, então, somente na área da refrigeração, a gente vai fazer as instalações, seja de um sistema split high wall convencional, a gente precisa fazer o uso das ferramentas elétricas, né? Então, por exemplo, as furadeiras, a gente quer furar a parede, furar seja para colocar
o suporte, né, para poder encaixar a evaporadora, seja também para fazer furo na parede para passar principalmente as tubulações e a fiação elétrica, né? Então são as furadeiras e as parafusadeiras, né? E tem umas que fazem um serviço de dois, né? Ela serve tanto para parafusar quanto para furar também, né? Depende da potência. Dependendo da potência, ela parafusa e também é uma furadeira, né? Bom, e os instrumentos de medição, pessoal, a gente então tem aí o voltímetro, né? O voltímetro ele faz a medição da tensão, né? Seja ela contínua ou alternada, né? Pode ser tanto ela digital ou analógico, e ela pode ser também em função do multímetro também, ou está simplesmente de monitoramento nos quadros elétricos. Geralmente ali, quando é trifásico, né, a gente tem a chave para mudar, por exemplo, a fase, então ter ele desligado e as três fases, geralmente é RST, né, para verificar, por exemplo, a tensão em cada fase, para verificar se minha carga está devidamente equilibrada, né. Então, deixa eu pegar aqui, pessoal, do multímetro, deixa eu ver aqui se eu consigo executar ele. Deixa eu só com e pessoal, com a Bom, esse aparelho, o alicate amperímetro, ele também possui outras funções como um multímetro convencional, entre elas as escalas de tensão alternada e contínua. Nessas escalas é possível realizar medições de tensão utilizando os pontos de prova. Bom, o alicate amperímetro também, né, pessoal? Como vocês viram, ele vai ter também essa função, né, de ser um multímetro também, além dele ter a função principal que é o amperímetro, né? E falando do amperímetro, né, a gente também tem aí esse aparelho que faz a medição de corrente, seja ela alternada também ou contínua. Bom, como eu falei também, né, pessoal, até lá na sede eletrotécnica, o amperímetro, pessoal, no multímetro, que só tem um corpo de prova ali, ele geralmente é para uma área eletrônica, é onde eu lido ali com baixas correntes. Medir corrente na ordem de ampere, ele até mede, porém ele tem um tempo limitado, já que no amperímetro, né, a gente coloca o aparelho em série com o circuito, ou seja, ele recebe aquela corrente, aquela intensidade de corrente. E esses multímetros voltados para a eletrônica, ele mede ali bem na área de miliampere, né, um pouquinho mais que o miliampere. Já no ampere, ele mede, porém não posso ficar monitorando por muito tempo, até por recomendações do fabricante. O fabricante vai falar, opa, você mede? Sim, porém limitado a um tempo X. Mais do que isso, você está sujeito a queimar seu aparelho. Então, eu quero medir uma corrente maior, na ordem de ampere por um período maior, alicate amperímetro. Você pode medir, né, você pode medir ali do condutor sem necessidade, por exemplo, de estar exposto. Ele com a proteção você consegue medir sem nenhum prejuízo. Por quê? Ele faz a medição a partir da leitura do campo eletromagnético. A partir do campo eletromagnético, ele deduz a corrente e me dá a corrente que está naquele condutor, certo? E eu também, como vocês viram no vídeo, o alicate amperímetro hoje, ele vai além de simplesmente medir uma corrente, ele também é um multímetro. Então, com um corpo de prova aqui, você pode medir tensão também, pode fazer teste de iodo e até resistência também.
Então tem do alicate amperímetro, como eu falei, né? Ele mede por um longo período de tempo. Só pegar o Bom, pessoal, esse aqui é o alicate amperímetro, um dos instrumentos, né, mais utilizados na área de instalações elétricas, né, para manutenções e verificação de medidas elétricas em quadros. Ele possui essa garra aqui, essa pinça indutiva, justamente serve para fazer a leitura de corrente elétrica, né? Através dessas 3 escalas de medição, é possível fazer essas leituras, né? Abraçando o cabo através dessa pinça, é possível fazer a leitura sem precisar intervir e fazer a abertura do circuito. pessoal, então tá aí, né, o alicate amperímetro, como eu havia falado, né, você pode usar ele sem necessidade de retirar, né, de deixar o cabo exposto, né, o chamado cabo nu, né. Bom, e o ohmímetro, né, pessoal, também é uma função, tem no multímetro, no alicate amperímetro, que é para testar, para medir, né, a resistência, né, quantos ohms tem naquela resistência. Só que a gente tem duas formas para medir, na verdade, né, pelo código de cor, né, se a gente sabe ali o código de cor, a gente estima, já tem a estimativa daquele valor, ou se quiser saber o valor também, você pode utilizar o ohmímetro. Só que aqui, pessoal, aquela orientação, né, vai fazer a medição da resistência em específico, tira ele do circuito, desenergiza o circuito, né, desliga ele todo e tira a resistência. Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho que tirar a resistência? Bom, só por que que eu não posso fazer direto? Bom, você pode ter alguma outra fonte, seu circuito estar em curto e você não saber, e ter a descarga. Pode ter também um capacitor próximo, aí você vai medir, toda essa descarga do capacitor passa para sua mão e também ali para o aparelho, queima também o aparelho, né? Você também toma choque, também você descarga. Então, por isso que o correto é retira desliga o circuito, retira a resistência, aí sim você faz a medição. Né? Até para o capacitor também é da mesma forma. O capacitor, a gente tem um capacímetro também que mede isso. Você desliga, retira o capacitor, descarrega ele primeiro. Então, primeiro você faz a descarga dele, descarrega então em terra, alguma coisa assim, para tirar toda a carga que ele esteja armazenado ali, e aí sim você faz a medição da sua capacidade, da capacitância, né? Bom, outro aparelho que também a gente tem, pessoal, é o termômetro digital infravermelho. Isso aqui foi, por exemplo, muito utilizado na época da Covid, né? Para entrar em tal lugar a exigência era tá na temperatura normal, tava com febre, não podia entrar, né? Então essa era a premissa, né? Aí muitos desses termômetros então entrou, né? E claro, ele serve para muitas outras coisas, para verificar pontos quentes, né? Verifica, por exemplo, pontos aqui de interesse que eu preciso medir, verificação de fusível, disjuntores, alguma coisa tem superaquecimento no motor, enfim, tudo aquilo que é de interesse ali é crítico, pode estar ali uma suspeita de superaquecimento, eu faço pelo termômetro digital infravermelho. Então, vamos para mais um aí, pessoal, dizendo. Outra ferramenta bastante utilizada na área de refrigeração e climatização é o termômetro infravermelho. Essa ferramenta é utilizada para verificar a temperatura de superfície através de um raio laser.
também é uma opção, por exemplo, né, pessoal, ao invés de você utilizar o termômetro, né, para fazer, por exemplo, teste de superaquecimento, você pode estar utilizando também o próprio termômetro aí, não infravermelho. A gente também tem um aparelho de termografia, aí a termografia, pessoal, ele olha toda a área, tá vendo? Então ele faz como se fosse uma câmera, só que agora ele faz um gradiente de cor. E o gradiente de cor vai ser de acordo com a temperatura. Então, por exemplo, algo que é mais frio, a gente coloca cores mais frias. E algo que é quente, que é uma temperatura maior, chama de cor quente, é a chamada gradiente de temperatura. Então, com isso, a gente dá para diferenciar, por exemplo, o que está ali em temperatura normal, picos de temperatura. Então, por exemplo, nos comandos elétricos, a gente dá para ver ali, por exemplo, os pontos quentes. Então, problemas no motor. No comando elétrico, dá para ver, por exemplo, pontos de mau contato gera calor. A gente consegue ver os chamados pontos quentes. A mesma coisa também a gente pode ver no sistema de refrigeração. A gente pode ver no sistema ali o gradiente de temperatura, se está certo, se tem algum ponto ali que está concentrando, se está dando problema. Então, é uma boa forma de diagnosticar algum problema pelo aparelho de termografia. Só que é bem caro, pessoal. O mais baratinho aí, em torno de uns 5 mil reais aí. Quer ver? Deixa eu só ver aqui. Acho que a mais famosa é a FLIR, ó. Que fica FLIR, ó, FLIR câmera térmica, ó. Tá vendo? São bem caras aí. As mais baratas aí, 3 mil, ó. Tem aquelas que, acho que essa daqui, por exemplo, é uma que você, tá vendo? Acessa no celular, ó. Você precisa do celular, ó. Você agrega, você acopla no celular e tem, ó. Aí vai variar, ó, 3 mil, 3.600, vendo? 5.800. Claro, dependendo da sua atuação, é um investimento, compensa. Claro, né? Se for uma aqui já basta, por exemplo, dependendo se uma aqui já é suficiente. Bom, então, pessoal, sobre os procedimentos aí de verificação na manutenção elétrica, mas por que que você está lidando? Bom, mesmo em aparelhos de ar-condicionado, né, pessoal, a gente está lidando com eletricidade, né? O acionamento dos compressores do aparelho é por ar-condicionado. Ventilador quer que seja por um acionamento elétrico. Então, eu preciso, então, ter uma noção da manutenção elétrica. Então, qualquer instalação, seja ela da mais simples até a mais complexa, eu preciso examiná-las periodicamente, né, para garantir uma maior efetividade do sistema. Então, um simples ali contato de parafuso, por exemplo, num borne que está, por exemplo, mal conectado lá no ar-condicionado, né? Se você simplesmente fizer um exame certinho, olhar, oh, tá frouxo aqui, ó, talvez você tá vendo ali um aparelho, tá pensando num problema tão complexo, você vê uma coisa tão simples que é elétrica, né? Então, sempre quando vai fazer aqueles diagnósticos, tenta olhar, ver a parte elétrica, se está tudo certo. Bom, geralmente é a primeira coisa que a gente olha até no quando vai fazer a manutenção no sistema de refrigeração ou climatização, é a parte elétrica. Então, viu que a parte elétrica tá tudo ok, fez os testes, olhou os bornes ali, né? As placas, tá tudo certo? Beleza, então a gente agora parte para a parte mecânica, né? Vamos ver se agora, né? Geralmente há alguma coisa relacionada à própria mecânica. Elétrica, ele se faz os testes de compressor, olha tudo, tá tudo ok. Agora sim vai para a parte mecânica, né? Porque geralmente ali fazendo simples testes, verificando os bornes, já resolve. Então, quais são os pontos que eu tenho que olhar numa manutenção elétrica? Inspecionar visualmente a instalação, verificar a presença, por exemplo, de poeira, sujeira, insetos, oxidações, sinais de aquecimento, ruídos estranhos ou outras anomalias visíveis no sistema, né? Então, verificar tudo isso aí, né? Uma simples sujeira, inseto ali pode causar até um curto ou como diz ali, o isolamento de uma corrente. Ah, por exemplo, o meu tipo, pessoal, ele fala, agora ele está trabalhando por conta própria, mas ele trabalhava como técnico de manutenção em um hospital. E quando ele assumiu lá, pessoal, ele viu que o quadro elétrico era tudo de madeira. Pensa, um quadro elétrico de madeira. Ele teve que fazer toda a adequação com as normas e hospital grande, grande complexidade, isso no Rio de Janeiro, né? Então, foi bem uma coisa que ele viu lá, coisas bem
Ele teve que fazer toda essa alteração. Então, por exemplo, estado de conservação e fixação dos eletrodutos, né? Então, os eletrodutos também, respeitar principalmente o limite de ocupação dos eletrodutos, se eles estiverem embutidos na parede, é, usar a dobra correta, né? Para não quebrar, não ter nenhum problema ali. Por exemplo, quina viva em fio, isso é problema. Qualquer quina viva gera concentrador de concentração de carga. Concentração carga é ponto quente, pode gerar ali um superaquecimento e pode gerar um incêndio, né? Então, verificar se não está se está bem fixo, se não tem dobras, né, chamados cantos vivos, quinas vivas. Verificar se as partes vivas com cargas permanecem fora do alcance, principalmente quando a gente está lidando ali com os quadros elétricos e os bornes, né? Que os bornes vai ter um momento ali que vai estar desprotegido o cabo, né? Vai estar ali o olhar, né? Ali com parafuso e desprotegido. Então tem que ver se tem a capa, né? Pelo menos ali nos consumidores de energia, né? No motor, né? Na questão ali da ligação do motor. No quadro elétrico também, né, geralmente a linha viva, que tem uma maior quantidade de carga, ver se tem aquele acrílico, né, que protege também, até aquela borracha, se eu estiver lidando com barramento, né, se está devidamente ali em volta do barramento. Verificar também condições de conservação do dispositivo de proteção, geralmente são os fusíveis, os relés térmicos, os disjuntores, né, tanto quanto necessário, né. Então, principalmente se estiver protegendo aparelhos de maior valor, né, que é mais sensível, como por exemplo os inversores de frequência, que é um aparelho muito caro, né, tanto que os próprios fabricantes já indicam as proteções, né, e mesmo que sejam muitas ali, é necessário. Verificar também, analisar o estado de conservação dos condutores de suas ligações, verificar se as entradas e saídas de cabos estão fechadas, né, para que não permita a entrada de pequenos animais. Verificar os valores da resistência de isolamento em relação à terra e também a resistência dos eletrodos de aterramento. Inspecionar, né, por meio de instrumentos como o termográfico, a temperatura de funcionamento dos componentes, né? Então, o termográfico a gente detecta os chamados pontos quentes, né? Os pontos quentes ali indica alguma anomalia, né? Claro, a gente tem que ter os valores de referência, porque tem um ponto quente, mas qual que é a referência? Se a gente não tiver referência, aquele ponto quente pode ser próprio, característico do aparelho. Então, a gente tem que saber os valores de referência. E isso é com o manual, né, dos componentes. E proceder à desenergização da instalação caso haja algum reparo a ser realizado. Então, eu vou fazer a substituição de um simples fusível, vou desenergizar das duas pontas, né, de forma que não tenha nem na ponta nem na outra. Então, desenergizo para poder retirar o fusível, colocar o disjuntor também, né, vou retirar tudo para poder fazer uma substituição ali do disjuntor, do motor, qualquer componente do meu circuito. Ou até mesmo, por exemplo, um aparelho de refrigeração e climatização. Bom, continuando aí também, pessoal, os condutores, né, que é a principal elo, né, de ligação entre o meu sistema de alimentação e os consumidores, né, a gente chama os aparelhos, né, que consomem ali a corrente. Então, os condutores, pessoal, eles também sofrem desgaste, né, principalmente se ele for subdimensionado. Então, quando eu faço aquele dimensionamento, por exemplo, supondo, claro, um sistema de baixa tensão. Então, eu estou obedecendo ali pela norma 5410. Eu vou fazer então aqueles dimensionamentos, né, com todas as considerações, ainda mesmo utilizando ali um fator de segurança, seja 10, 20% a mais. E se eu subdimensionar, eu vou estar sujeitando esse cabo a superaquecer, né? Então, ou seja, ele vai aumentar a sua temperatura ali e pode gerar ali um incêndio, né? Um princípio de incêndio. Então, justamente nesse superaquecimento, esse aumento de temperatura diminui, então, de forma drástica, por exemplo, sua capacidade de condução. Sua capacidade de conduzir corrente vai diminuir, porque a temperatura está influenciando ali.
Bom, então em caso de temperaturas elevadas, pessoal, sugeri então avaliação de possíveis anomalias. Outra coisa também, pessoal, por exemplo, instalações prediais, onde a gente opta, por exemplo, os eletrodutos embutidos na parede, justamente aquela questão da dobra dos eletrodutos, a capacidade de ocupar os cabos, deixar sempre aquele vão livre, que é indicado por norma, né, geralmente ali em torno de 51%. Então, nunca encher aquilo de cabo, porque naturalmente os cabos já aquecem, né? Então, mesmo ali por um período de tempo, uma capacidade baixa de condução ou uma capacidade baixa de corrente ali, mas eles se aquecem, é natural, né? É, não existe, né, pessoal, um condutor perfeito que não tem uma resistência própria, né? Que é regido justamente pela segunda lei de Ohm lá, que relaciona o comprimento do condutor com relação à sua espessura, no caso a sua área de seção transversal, e também relativo também à sua resistividade, que é característica de cada material, né? Então a gente sabe que o cobre é o melhor, né? Tem uma melhor capacidade de condução de energia e de menor dissipação. Então, por exemplo, respeitar então esse espaço, né, o volume de cabos dentro dos condutores lá, né, dos eletrodutos, também é uma forma de se evitar o superaquecimento. Além disso, folgas e conexões e cabos, um mau dimensionamento, como eu já falado, né? Então, o superdimensionamento você vai deixar mais caro, porém é um pouco mais de segurança, mas o subdimensionamento ele dá consequências, né? Dá problema. Geralmente a redistribuição de energia em desequilíbrio, né? Então você tem uma rede trifásica e tem uma grande variação de tensão, né, de uma das fases, vai gerar um desequilíbrio. Então aquele aparelho que funciona, por exemplo, trifásico, precisa das três fases, por exemplo, o próprio motor elétrico, vai dar problema, por exemplo, no funcionamento. Claro, né, todo o aparelho ele vai ter ali uma espécie de tolerância, um erro ou uma falta de tensão que é próprio, né? Até dependendo do nível de robustez do aparelho. Mas se for muito abaixo, dá problema. Então você vai ter que mexer. Outra coisa que vai ter que curar também é sempre o equilíbrio das cargas. Geralmente tem um aparelhinho que a gente olha essa questão do equilíbrio também, né? Vê a questão se as fases estão bem equilibradas, aí utiliza as técnicas corretas. Possíveis avarias também no enrolamento do motor, né? Então, lidando aí com os motores elétricos, né? Você vai ter possíveis avarias, aí caso o enrolamento já está desgastado, tem que fazer um rebobinamento, ou as escovas já estão gastas ali, né? Tanto do estator quanto do induzido ali, né? Da parte estática quanto da móvel do motor. As emendas, né, pessoal? Geralmente a gente faz umas emendas de qualquer forma, geralmente aquela emenda perfeita é aquela que você une e gira ali, né? E depois isola, né? Então tem que ser bem unida, não pode ser aquela coisa feita de qualquer maneira, né? Tem que ter ali um certo critério, né? Uma certa lógica ali. Se for regido por norma, seguir a norma. E outra verificação que a gente faz, né, pessoal, são os fusíveis, né? Então os fusíveis, né, justamente é proteger contra os curtos-circuitos. Eles não são reutilizáveis, né? Queimou ali, fez o rompimento, né? Que tem aqui o circuito que rompe aqui dentro. Mas a troca, não tem como você reaproveitar ou mudar aqui, né? Então, para inspecionar os fusíveis, você pode utilizar o próprio aparelho termográfico, verificar se ele está na temperatura de operação dentro daquilo que ele é projetado, né? Se tem principalmente aqui esses pontos quentes aqui, ou até dentro ali, se tem algo, né? Questão se não tem mau contato, se está bem encaixado, né? Então aqui, pessoal, tem que ser aquele encaixe bem justo mesmo, né? Se tiver uma folguinha aqui, dá problema. E mesmo essa folga pode dar problema dele nem atuar, justamente por ele não estar encaixado. Ele tem que estar bem encaixado ali para as três fases, né? Aí também para necessidade de manutenção ou qualquer coisa ali, sim, sempre tem que fazer ali o procedimento de desenergização. É, Era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Com relação às atividades, tem alguma dúvida, algum questionamento? Já vou pedir desculpa de antemão aí, pessoal. Essa semana eu já atualizo todas as correções aí, certo? A gente ainda tem um tempinho de aula aí, mas até aí que alguém tem alguma dúvida, questionamentos?
Ô, professor, boa noite mais uma vez. Só um minutinho, Edson, depois você fala. Pode falar, Olálio. Ô, professor, tem até o dia 27 do mês 11 do mês que vem, não é isso? Para Isso, entregar essas atividades, né? essa está um pouquinho prolongada. Tá até tá com um bom prazo aí tá com um bom prazo aí de execução dela aí. Professor, foi agora eu pensei que tinha essa semana só para entregar, no caso até amanhã, eu pensei assim. Não, não, tá o 27 do 11, a SOC ela tá um prazo um pouquinho maior mesmo, ela tá um pouquinho estendido, não tem problema não, Ah, beleza, professor. Tá bom. certinho? Bom, Edson, pode falar. Não, professor, não ia falar sobre dúvida nenhuma, não. Era Ah, só para dizer que não tinha dúvidas mesmo. não, tranquilo então, pessoal. Bom, então eu vou finalizando ela aqui por hoje. Então, se tiver alguma dúvida, questionamento, pessoal, pode me procurar aí, disposição aí para ajudar vocês, se for necessário e preciso. Então, desejar a todos aí uma boa noite. Bom, pessoal, fiquem com Deus aí, até a próxima. Boa noite, professor. Boa Valeu. noite aí, pessoal. Boa noite.